Introdução, parte 6. É um verdadeiro privilégio para mim incluir aqui a parte 6. Esta parte lhe dará uma excelente compreensão da mais maravilhosa peça de mecanismo que já foi criada. Um mecanismo pelo qual você pode produzir para si mesmo saúde, força, sucesso, prosperidade ou qualquer outra condição que desejar. Necessidades são demandas, e demandas criam ações e ações geram resultados. O processo de evolução está constantemente construindo nossos amanhãs a partir de nossos dias de hoje. O desenvolvimento individual, como o desenvolvimento universal, deve ser gradual com capacidade e volume sempre crescentes. O conhecimento de que, se infringirmos os direitos dos outros, nos tornamos espinhos morais e nos vemos emaranhados a cada curva da estrada, deve ser uma indicação de que o sucesso depende do mais alto ideal moral, que é o maior bem para o maior número. A aspiração, o desejo e as relações harmoniosas mantidas constante e persistentemente produziram resultados. O maior obstáculo são as ideias errôneas e fixas. Para estar em sintonia com a verdade eterna, devemos possuir equilíbrio e harmonia interior. Para receber informações, o receptor deve estar sintonizado com o transmissor. O pensamento é um produto da mente e a mente é criativa, mas isso não significa que aquilo que é universal mudará seu modus operandi para se adequar a nós ou às nossas ideias, mas significa que podemos entrar em relacionamento harmonioso com a mente universal, e quando tivermos feito isso, podemos pedir qualquer coisa a que tenhamos direito, e o caminho ficará claro. Parte 6. Uma mente universal é tão maravilhosa que é difícil compreender seus poderes e possibilidades utilitarias e seus efeitos de produção ilimitados. 2. Descobrimos que essa mente não é apenas inteligência, mas também substância. Como, então, deve ser manifestada na forma? Como podemos assegurar o efeito que desejamos? 3. Pergunte a qualquer eletricista qual será o efeito da eletricidade e ele responderá que a eletricidade é uma forma de movimento e seu efeito dependerá do mecanismo ao qual está ligada. Desse mecanismo dependerá se teremos calor, luz, força, música ou qualquer outra demonstração maravilhosa de força a qual essa energia vital foi canalizada. 4. Que efeito pode ser produzido pelo pensamento? A resposta é que o pensamento é a mente em movimento, assim como o vento é o ar em movimento, e seu efeito dependerá inteiramente do mecanismo ao qual está ligado. 5. Aqui, então, está o segredo de todo poder mental, depende inteiramente do mecanismo que analisamos. 6. Qual é esse mecanismo? Você sabe algo sobre o mecanismo que foi inventado por Edison, Bell, Marconi e outros magos elétricos, pelo qual o lugar, o espaço e o tempo se tornaram apenas figuras de linguagem, mas você já parou para pensar que o mecanismo que foi dado a você para transformar o poder potencial onipresente e universal, foi inventado por um criador maior do que Edison? 7. Estamos acostumados a examinar o mecanismo dos implementos que usamos para arar o solo, e tentamos compreender o mecanismo do automóvel que dirigimos, mas a maioria de nós se contenta em permanecer na ignorância absoluta da maior peça do mecanismo de toda a existência, o cérebro do homem. 8. Vamos examinar as maravilhas desse mecanismo. Talvez, com isso, possamos compreender melhor os vários efeitos dos quais é a causa. 9. Em primeiro lugar, existe o grande mundo mental no qual vivemos, nos movemos e existimos. Este mundo é onipotente, onisciente e onipresente, responderá ao nosso desejo em proporção direta ao nosso propósito e fé. O propósito deve estar de acordo com a lei do nosso ser, ou seja, deve ser criativo ou construtivo. Nossa fé deve ser forte o suficiente para gerar uma corrente de força necessária para trazer nosso propósito à manifestação. Tal como é a tua fé, assim seja contigo, isso tem o selo do teste científico. 10. Os efeitos produzidos no mundo exterior são o resultado da ação e reação do indivíduo sobre a mente universal, esse é o processo que chamamos de pensamento. O cérebro é o órgão por meio do qual esse processo é realizado. Pense na maravilha de tudo isso. Você ama música, flores, literatura ou é inspirado pelo pensamento de gênios antigos ou modernos? Lembre-se de que toda beleza a qual você responde deve ter seu contorno correspondente em seu cérebro antes que você possa apreciá-la. 11. Não há uma única virtude ou princípio no depósito da natureza que o cérebro não possa expressar. O cérebro é um mundo embrionário, pronto para se desenvolver a qualquer momento, conforme a necessidade. Se você puder compreender que esta é uma verdade científica e uma das maravilhosas leis da natureza, será mais fácil compreender o mecanismo pelo qual esses resultados extraordinários estão sendo alcançados. 12. O sistema nervoso foi comparado a um circuito elétrico com sua bateria de células nas quais a força é originada, e sua matéria branca a fios isolados pelos quais a corrente é transportada. É por meio desses canais que todo impulso ou desejo passa pelo mecanismo.
13. A medula espinhal é a grande via motora e sensorial pela qual as mensagens são transmitidas do cérebro e para o cérebro. Então, há o suprimento de sangue mergulhando nas veias e artérias, renovando nossa energia e força, a estrutura perfeitamente disposta sobre a qual todo o corpo físico repousa. Enfim, a pele delicada e bonita, vestem todo o mecanismo com um manto de beleza. 14. Este então é o templo do Deus vivo, e o indivíduo a quem chamo de eu, recebe o controle e o resultado dependendo de sua compreensão do mecanismo que está sob seu controle. 15. Cada pensamento põe as células cerebrais em ação. A princípio, a substância sobre a qual o pensamento é dirigido falha em responder, mas se o pensamento for suficientemente refinado e concentrado, a substância finalmente cede à força do pensamento e se expressa perfeitamente. 16. Essa influência da mente pode ser exercida sobre qualquer parte do corpo, causando a eliminação de qualquer efeito indesejável. 17. Uma concepção e compreensão perfeitas das leis que governam o mundo mental não podem deixar de ser de valor inestimável nas transações comerciais, visto que desenvolve o poder de discernimento e dá uma compreensão e apreciação mais claras dos fatos. 18. O homem que olha para dentro em vez de olhar para fora não pode deixar de fazer uso das forças poderosas que irão determinar seu curso na vida e, assim, colocá-lo em vibração com tudo o que é melhor, mais forte e mais desejável. 19. Atenção ou concentração são provavelmente os elementos essenciais mais importantes no desenvolvimento da cultura da mente. As possibilidades de atenção, quando devidamente dirigidas, são tão surpreendentes que dificilmente pareceriam verossímeis para os não iniciados. O cultivo da atenção é a característica distintiva de todo homem ou mulher de sucesso e é a mais alta realização pessoal que pode ser adquirida. 20. O poder da atenção pode ser mais facilmente compreendido comparando-o com uma lente de aumento em que os raios de sol são focalizados. Eles não possuem nenhuma força particular, enquanto o vidro é movido e os raios dirigidos de um lugar para outro. Mas deixe o vidro ser mantido perfeitamente imóvel e deixe os raios focados em um ponto por qualquer período de tempo, o efeito se tornará imediatamente aparente. 21. O mesmo ocorre com o poder do pensamento. Deixe o poder ser dissipado espalhando o pensamento de um objeto para outro, e nenhum resultado será aparente, mas concentre esse poder por meio da atenção ou concentração em um único propósito por qualquer período de tempo e nada se torna impossível. 22. Isso é remédio muito simples para uma situação muito complexa, dirão alguns. Tudo bem, experimente, você que não teve nenhuma experiência em concentrar o pensamento em um propósito ou objeto definido. Escolha qualquer objeto e concentre sua atenção nele para um propósito definido, mesmo por 10 minutos. Talvez você descubra que não pode fazer isso. A mente vagará uma dúzia de vezes, virão estupores e será necessário trazê-la de volta ao propósito original, e a cada vez o efeito terá se perdido e ao final dos 10 minutos nada terá sido ganho, porque você não foi capaz para manter seu foco mental e o pensamento firme no propósito. 23. No entanto, através da atenção que você finalmente será capaz de superar obstáculos de qualquer tipo que apareçam em seu caminho para frente e para cima, e a única maneira de adquirir este maravilhoso poder é pela prática. A prática leva à perfeição, tanto nesta como em qualquer outra coisa na vida. 24. Para cultivar o poder da atenção, leve uma fotografia com você para a mesma cadeira, na mesma sala, na mesma posição de antes. Examine-a atentamente por pelo menos 10 minutos, observe a expressão dos olhos, a forma das feições, as roupas, a forma como o cabelo está arrumado. Na verdade, observe cuidadosamente cada detalhe mostrado na fotografia. Agora cubra e feche os olhos e tente ver mentalmente. Se você pode ver todos os detalhes perfeitamente e pode formar uma boa imagem mental da fotografia, você está de parabéns. Caso contrário, repita o processo até que você possa fazê-lo. 25. Essa etapa tem como objetivo simplesmente preparar o solo. Na próxima etapa estaremos prontos para semear a semente. 26. Por meio de exercícios como esses que você finalmente será capaz de controlar seu estado de espírito, sua atitude, sua consciência. 27. Os grandes financistas estão aprendendo a se afastar cada vez mais da multidão, para que tenham mais tempo para planejar, pensar e gerar os estados mentais adequados. 28. Homens de negócios de sucesso estão constantemente demonstrando o fato de que vale a pena manter contato com o pensamento de outros homens de negócios de sucesso. 29. Uma única ideia pode valer milhões de dólares, e essas ideias só podem vir para aqueles que são receptivos, que estão preparados para recebê-las, que estão em um estado de espírito de sucesso. 30. Os homens estão aprendendo a se colocar em harmonia com a mente universal. Eles estão aprendendo a unidade de todas as coisas. Eles estão aprendendo os métodos e princípios básicos de pensamento, e isso está mudando as condições e multiplicando os resultados.
31 Eles estão descobrindo que as circunstâncias e o ambiente seguem a tendência do progresso mental e espiritual. Eles descobrem que o crescimento segue o conhecimento, a ação segue a inspiração, a oportunidade segue a percepção, sempre o espiritual primeiro, depois a transformação nas possibilidades infinitas e ilimitadas de realização. 32 Como o indivíduo é o canal de diferenciação do universal, essas possibilidades são necessariamente inesgotáveis. 33 O pensamento é o processo pelo qual podemos absorver o espírito de poder e manter o resultado em nossa consciência interior até que se torne parte de nossa consciência comum. O método de alcançar esse resultado pela prática persistente de alguns princípios fundamentais, conforme explicado neste sistema, é a chave mestra que abre o depósito da verdade universal. 34 As duas grandes fontes de sofrimento humano atualmente são as doenças físicas e a ansiedade mental. Estas podem ser prontamente atribuídas à violação de alguma lei natural. Isso, sem dúvida, se deve ao fato de que até agora o conhecimento permaneceu parcial, mas as nuvens de escuridão que se acumularam ao longo dos tempos estão começando a se dissipar e com elas muitas das misérias que acompanham a informação imperfeita. Que um homem pode mudar a si mesmo, melhorar a si mesmo, recriar-se, controlar seu ambiente e dominar seu próprio destino é a conclusão de toda mente que está bem desperta para o poder do pensamento correto na ação construtiva. Larson. Parte 6 Perguntas de estudo com respostas. 51 Quais são alguns dos efeitos que podem ser produzidos pela eletricidade? Calor, luz, força, música. 52 De que dependem esses vários efeitos? Sobre o mecanismo ao qual a eletricidade está ligada. 53 Qual é o resultado da ação e interação da mente individual no universal? As condições e experiências com as quais nos encontramos. 54 Como essas condições podem ser alteradas? Mudando o mecanismo pelo qual o universal se diferencia na forma. 55 Qual é esse mecanismo? O cérebro. 56 Como pode ser alterado? Pelo processo chamamos de pensamento. Os pensamentos produzem células cerebrais e essas células respondem ao pensamento correspondente no universal. 57 Qual é o valor do poder de concentração? É a realização pessoal mais elevada que pode ser adquirida e a característica distintiva de todo homem ou mulher de sucesso. 58 Como pode ser adquirido? Praticando fielmente os exercícios deste sistema. 59 Por que isso é tão importante? Porque nos permitirá controlar nossos pensamentos e, uma vez que os pensamentos são causas, as condições devem ser efeitos. Se podemos controlar a causa, também podemos controlar o efeito. 60 O que está mudando as condições e multiplicando os resultados no mundo objetivo? Os homens estão aprendendo os métodos básicos de pensamento construtivo. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like e ative o sininho, e até o próximo exercício.